Participa da minha pauta aqui que eu vou começar. A menina perguntou, uma seguidora nossa perguntou, como que a gente se sente quando a gente está vivendo esse tipo de experiência, ou seja, se a gente se sente deslumbrado, se a gente sente frio na barriga, se a gente sente... Thank you so much. O que a gente sente? Na verdade, hoje, a gente, dentro do nosso cenário de vida, a gente definiu que a gente queria fazer ou viver experiências premium. Hoje é isso que a gente está fazendo. Antes, isso era impossível pra gente, então a gente fazia quando dava, investindo, é o que a gente chama de choque de abundância, quer dizer, você vive temporariamente uma determinada realidade. Tanto no choque de abundância quanto agora, isso aqui tem que ser normal, tem que ser uma coisa que a gente curte, que a gente gosta, que a gente se sente em casa, e isso conecta a gente à experiência. O contrário, o que a gente faz é viver uma experiência, se sentir mal e repelir essa experiência, e isso não leva ninguém para outra realidade. Eu queria dizer pra vocês o seguinte, todas as vezes que, desde a primeira vez que a gente entrou na primeira classe e que ainda era uma experiência muito desafiadora, eu me lembro muito bem que a primeira vez que o Cadu disse pra gente vir de primeira classe, na verdade a gente botou pilha pra vir e aí eu virei pra ele e falei assim, na volta a gente volta de executiva. E aí, de econômica. Aí ele falou assim, você tá louca? A gente não vai voltar de econômica, a gente vai de primeira e volta de primeira. E aí foi um grande frio na barriga pra mim, assim, porque era um passo grande que a gente tava dando. Uma passagem dessa gira em torno de 160 mil reais, ida e volta. E foi muito assustador, porque a gente não tinha o caixa que a gente tem hoje, a gente não tinha a vida que a gente tem hoje, mas a gente sabia que a gente estava investindo para, entre aspas, viver, ou melhor, entre aspas, respirar uma nova frequência. Estar dentro de uma nova realidade, que era a realidade que a gente queria buscar. O choque de abundância, ele é um dos nossos exercícios. A CMT, ela tem coisas muito autorais, tem coisas muito incríveis que nós fomos vivendo, fomos colocando em prática, fomos vendo como aquilo ali funcionava e qual era o tipo de sinal que a gente dava para nossa mente, o que acontecia na nossa mente quando a gente fazia todos esses exercícios. Então o choque de abundância, ele é um dos nossos exercícios. E aí, esse choque de abundância, teoricamente, né, é para levar você para a realidade que você quer, inclusive te dar clareza, né, amor, se é aquilo realmente que você quer viver. E quando a gente entrou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi, essa realidade é nossa. Foi para isso que a gente nasceu. Entendendo que a gente cria a nossa realidade, a gente consegue perceber que todos nós somos merecedores de viver qualquer realidade que a gente der conta de criar. Porque é aquilo, os resultados falam a verdade. Então tudo que está do lado de fora representa o que está do nosso lado. Representa o que está do nosso lado de dentro. Então a forma como a gente se enxerga, as ideias que a gente tem, a nossa forma de pensar, tudo isso, nas nossas crenças, como a gente enxerga as coisas, então tudo isso vai vindo pro lado de fora. E a gente usa o lado de fora para retroalimentar o lado de dentro. Então quando eu falo para vocês, olha, vejam coisas bonitas, se alimentem de coisas boas, não fiquem enxergando a escassez que existe no mundo, as coisas ruins do mundo, né? As coisas que vocês não querem viver, as coisas indesejadas. Não se alimentem disso, porque o nosso pensamento, ele realmente é retroalimentado, quer dizer, a gente realmente traz isso de fora. Então o que a gente coloca do lado de fora, a nossa organização, os ambientes que a gente frequenta são muito importantes para a gente reforçar determinados pensamentos que a gente quer ter, que são pensamentos que inclusive vão gerar aquilo ali do lado de fora. Então você vê que é um ciclo vicioso. Eu me alimento do que está do lado de fora propositalmente, quer dizer, para criar uma nova realidade, para conceber novas imagens. Então, de forma nenhuma, quando a gente entra numa realidade dessa, nem que seja, mesmo que seja a nossa primeira vez, e aí eu tô falando isso porque algumas pessoas, elas estão vivendo essa etapa, né? Ou vão entrar na CMT e vão viver essa e muitas outras etapas, muitas outras ferramentas que a gente tem lá dentro. A gente nunca entra aqui se enxergando como se isso aqui não fosse pra gente. Muito pelo contrário, eu me sinto muito em casa desde sempre e cada vez quero me sentir mais quando eu faço esse tipo de experiência. Então, esse tipo de experiência, inicialmente, ele não fazia parte da minha realidade, entendam. Foi uma coisa forçada. Foi uma coisa que eu fiz para dar um passo, quer dizer, para minha mente romper determinadas circunstâncias, determinadas crenças, determinadas coisas. E para eu enxergar, cara, quem tá na primeira classe não tem nada de diferente de mim, entendeu? Uma pessoa normal que trabalha, que tem uma determinada atividade, só que ela tem um pensamento diferente, ela tem um tipo de pensamento. A diferença delas é que elas conduziam realmente um outro tipo de pensamento. Elas acreditavam em outras coisas, elas têm outras ideias, então eu precisaria saber fazer aquilo ali.
E a gente tomou essa decisão de viver essa realidade. Então, quando a gente entra aqui, a gente olha pra isso e fala, olha, essa vai ser a nossa realidade. Não era, veja bem, não era. Não era mesmo. Durante muito tempo, a gente não voou aqui, a gente voou na econômica. Agora, teve um momento que a gente entendeu que a gente precisava fazer isso. E a gente tem técnica para fazer isso. Porque a primeira coisa que você vai pensar é como é que eu não me endivido? A gente trabalha com set point financeiro, a gente tem técnicas, a gente tem instruções. Por isso que eu falo da riqueza de você estar dentro da CMT e entender o que você está fazendo. Não é só você entrar na primeira classe. Tem várias coisas que você precisa entender quando você faz esse tipo de exercício. Para que você não erre, para que você não se endivide ou para que você não faça algo que não leva você para o cenário de vida que você deseja alcançar. Então, assim, hoje, como que a gente se sente? Em casa. Tá dentro do meu caderno do impossível que Dubai é a nossa segunda casa. A gente vai fazer muitas outras viagens também. Mas hoje, nada disso que me espanta. Eu sei exatamente como eu criei essa realidade. Existe uma certa maneira de criar uma nova realidade na nossa vida. A gente veio de uma realidade em que viver tudo isso que a gente vive hoje, não só nisso daqui, mas todo o resto da nossa realidade era algo completamente impossível. Então, se você conceber aí uma realidade hoje muito, muito, muito distante pra você, tipo, eu ganho X e quero ficar milionário, eu não tenho o melhor relacionamento do mundo e vou pro melhor relacionamento da vida, da minha vida, vou construir algo realmente grandioso, vou construir o corpo. Pensa num cenário muito distante de você. Foi isso que a gente fez. E a gente fez assistido pela CMT, que já estava lá, pela galera da CMT que já estava lá, e baseado no modelo que hoje é o que a gente ensina, que já está muito lapidado.